Bem-vindos à 31ª edição do Roda Viva, um programa que, como diz o Pedro Gomes, leva um pouco dos Açores ao mundo e traz um pouco do mundo até os Açores. Pedro Adlalande, Pedro Gomes, sejam bem-vindos. Esta semana vamos falar, além de outras coisas, de violência doméstica. Pedro Gomes, tem sido notório na comunicação social nos Açores em especial, mais casos de violência doméstica, mais casos denunciados, ou é mesmo uma questão de mais ocorrências? O problema da violência doméstica é um problema persistente na sociedade portuguesa e na sociedade açoriana. Vamos começar, se calhar, por uma parte mais pedagógica, diria eu. Um enquadramento mais pedagógico. E vamos também tentar aqui também explicar aos nossos telespectadores de que é que falamos quando falamos de violência doméstica. Porque muitas vezes a ideia que se pode ter é que violência doméstica significa que o marido agride a mulher ou a mulher agride o marido, há ali uma violência física. Mas a violência doméstica não é só entre marido e mulher e não é só violência física. Há também violência moral. Exatamente. Violência doméstica pode ser entre marido e mulher, companheiro e companheira, namorado e namorada, pais e filhos, filhos e pais, e não é preciso sequer que vivam juntos, que tenham coabitação. E este fenómeno da violência doméstica também atinge muitas vezes, e em uma escala muito apreciável, os jovens casais de namorados. Que não vivem juntos, que namoram, têm uma relação amorosa. Chamada violência no namoro. Mas que é violência doméstica. E esta violência também não é, como eu disse, não só a violência física, é violência psicológica, é condicionamento psicológico, é limitação da liberdade, é o não permitir que a outra pessoa, namorado, pai, filho, companheiro, companheira, marido, mulher, possa exercer de modo livre, esclarecido, de acordo com a sua vontade, a sua vida normal. O ir tomar um café, o sair, o estar com amigos, o estar na sala a ler. Portanto, todos os atos que condicionam, isto dito de uma maneira muito genérica, todos os atos que condicionam esta liberdade à autodeterminação das pessoas, neste contexto de relação, constituem este crime de violência doméstica. E é bom que nós... Crime que é público neste momento. É um crime que é público. O que significa também, isso era a segunda parte da componente pedagógica, é um crime que não precisa de ser denunciado. Não é preciso a pessoa, a vítima, ir ao Ministério Público ou ir a uma polícia e participar contra o agressor. Basta que haja notícia dessa conduta para que o Ministério Público possa abrir um inquérito e prosseguir com o processo crime. Para além disso... Essa pode ter sido uma das razões que levou ao aumento do participamento? Sim, essa pode ser uma explicação para o aumento da criminalidade participada, porque nós estamos aqui sempre a trabalhar com números que resultam dos dados oficiais, isto é, os dados que vêm do último relatório anual de segurança interna... A ideia é que aumentou muito a violência doméstica. Sim. Aumentou muito porque é mais notória, quer dizer, há mais participação dos crimes, há essa questão do crime ter sido tornado público. Exatamente, mas o crime foi tornado público não foi agora. Portanto, nós estamos a trabalhar com números e quando comparamos estes números, comparamos os números já com anos em que este crime já é público. Quando o relatório de segurança interna de 2018 diz-nos que nos Açores houve 950 crimes de violência doméstica. Nós estamos com uma taxa muito elevada nos Açores deste tipo de crimes, infelizmente. Infelizmente, somos os campeões nacionais desta criminalidade. Significa que os Açores estão acima da média, têm 3,9 crimes por cada 1000 habitantes. O que nos coloca muito acima da média nacional, que é de 2,57. Isto não é um bom indicador. E a violência doméstica não surge por acaso. Surge num contexto social, surge num contexto sociológico, surge num contexto económico. E quando nós olhamos para as causas da violência doméstica, nós temos que ir à nossa realidade social, à nossa realidade económica e perceber em que contexto é que esta violência doméstica surge, o caldo de cultura em que ela se verifica. E atenção, isto não quer dizer que a violência doméstica seja apenas um crime de gente pobre, dos mais desfavorecidos da sociedade. Errado. Os indicadores que existem revelam que, infelizmente, este crime é também um crime que atinge pessoas com grau de instrução superior, com posses económicas diferentes, uma classe média, média alta. Não é de facto uma criminalidade associada ao fenómeno das classes desfavorecidas ou da pobreza. É óbvio que as questões de pobreza, de desfavorecimento social, são um caldo para que este tipo de condutas possam acontecer. Além de que, durante muitos anos, infelizmente este panorama hoje está a mudar-se, durante muitos anos nos Açores,
vivia-se esta cultura de que o marido podia bater na mulher, podia haver uma agressão porque era normal, era tolerável que isto acontecesse. Felizmente que a cultura social mudou, a cultura judicial também mudou, o legislador também fez alterações importantes ao crime de violência doméstica e à legislação avulsa que regula esta matéria, também seguindo aqui orientações internacionais que têm preconizado, de facto, esta mudança, induzido esta mudança legislativa que depois induz uma mudança cultural. Agora, nós não estamos, de facto, num bom patamar. Os números são preocupantes, são assustadores. Os números divulgados esta semana passada aqui nos Açores dizem que já no primeiro trimestre deste ano há 264 casos de violência doméstica denunciados, portanto, que deram origem a inquéritos, o que significa que se em 2018 tivemos 950 casos, no primeiro trimestre deste ano tivemos 264, portanto, devemos estar na média do ano passado. Dentro dos mesmos valores. Portanto, entre os 950 e os 1000 casos. Significa que ficou tudo na mesma num ano que não melhorou nada. Agora, gostava também de fazer uma referência a este aspecto. E depois, ao longo do debate, com certeza que lá iremos. Há também aqui um valor significativo de violência doméstica entre os jovens. Um dos números que me chamou muito a atenção é que vítimas de violência doméstica, em termos nacionais, 12,2% têm menos de 16 anos. Nós estamos a falar de adolescentes. E isto, possivelmente, reflete aqui duas realidades. O relatório de segurança interna é claro. não descodifica estes números, Podem ser filhos. Pode ser. Ou filhos, portanto, violência doméstica de pais para filhos, ou violência doméstica entre jovens namorados, do namoro na adolescência. Portanto, são números que nos deixam preocupados e que nos devem fazer refletir sobre esta problemática de uma maneira muito mais detalhada. Pedro, esse número que foi agora conhecido em relação ao primeiro trimestre de 2019, de facto não é animador. Já aqui falamos também da estratégia de combate à pobreza. Então, uma coisa ligada com a outra? Não, o Pedro disse bem, a violência doméstica é um fenómeno transversal a todas as classes sociais, não é forçosamente um fenómeno associado à pobreza, é um fenómeno sim associado a uma visão histórica de dominância e de dominação, particularmente entre homens e mulheres. Não quer dizer que, como o Pedro disse, este fenómeno não possa acontecer entre homens e mulheres, entre mulheres também, de idades diferenciadas, mas 80% das vítimas, praticamente 80% das vítimas dos processos que são denunciados são mulheres e 83% dos agressores ou dos denunciados são homens. E, portanto, nós estamos perante um quadro cultural em que, historicamente, típico de dominação, de subjugação da mulher, da visão cultural de que a mulher deve submeter ao homem, e isto é algo que é a dimensão mais difícil de combater na violência doméstica, porque se por um lado, e ainda bem, a legislação tem melhorado, é muito mais exigente, como foi dito desde 2000, que é um crime público, e desde 2007 que há um auto próprio para a denúncia da violência doméstica junto das forças de segurança, na realidade continua a haver uma certa desvalorização e uma certa naturalização dos comportamentos sexistas, do ódio, digamos, que pode haver em relação às mulheres. E esta é a dimensão que não está só interiorizada no agressor, infelizmente por vezes também está interiorizada na vítima, que entende que é normal ou que é aceitável que o companheiro ou o marido se enerve ou se exalte porque tomou um copo a mais e, portanto, foi descontrolado nos seus comportamentos. E este discurso também encontramos, infelizmente, por vezes, ainda nas próprias forças de segurança. Aliás, frases como coitado, o Benfica perdeu, fiquei enervado e, portanto, reagi mal, não justificam mandar alguém que foi à PSP, se calhar com um ato de coragem, denunciar que tinha sido vítima ou de violência física ou de violência psicológica. Essa também é outra dimensão importante que dificulta o combate a este fenómeno, é o facto dela não ser só física. Porque muitas vezes as marcas físicas são facilmente detectáveis, as pessoas até têm que se deslocar ao hospital para prestação de cuidados ou de tratamento, mas as marcas psicológicas não se vêem. E as marcas psicológicas, como também é importante dizer, o Pedro definiu o que era a violência doméstica, mas há um aspecto fundamental que é a sua continuidade, ou seja, não é uma agressão pontual, que é também muitas vezes a leitura que se faz destes fenómenos. Pronto, foi um acontecimento, um momento, uma exaltação. Não, a violência, para configurar um crime, é algo que permanece, que dura
por vezes até ao longo de décadas. Há casos de pessoas que levaram anos da sua vida a serem vítimas e que só denunciam quando, por exemplo, os filhos saem de casa, quando sentem alguma segurança por parte dos filhos, porque não querem que os filhos sejam também eles... Ou porque adquirem autonomia financeira. Exatamente. Ou... Só que isso também é outro aspecto deste fenómeno, que é o impacto que tem nas crianças, que em muitos casos assistem às situações de agressão por parte dos pais. E, portanto, temos aqui um fenómeno com muitas nuances, e esse é o aspecto também importante, que é a capacidade, quer das forças de segurança, quer dos profissionais de saúde, quer dos profissionais até da escola, serem capazes de identificar a sua manifestação, porque muitas vezes, como eu dizia há pouco, é naturalizada esta prática. É algo que parece que faz parte... Ainda há pouco tempo, a representante da Ordem dos Psicólogos chamava a atenção para o crescimento, para o aumento do número de depressões entre mulheres e entre jovens no meio social mais urbano dos Açores. Esse pode ser um indicador, porque muitas vezes, com esse processo de permanência das agressões, está a estudar, até inclusive há uma definição de que há um ciclo dentro da violência, ou seja, a agressão muitas vezes segue-se de um momento de reconciliação, ou de aparente reconciliação, em que o agressor pede desculpa de ter agredido e, passado um tempo de aparente acalmia, regressa outra vez o momento, qualquer fator desencadeante, nomeadamente em muitos autos de polícia, a questão do ciúme continua a ser o elemento preponderante nas denúncias de violência doméstica, e essa razão volta a acontecer, a vítima volta a ser juriada, e ela vai julgando que passou, isto vai voltar outra vez à normalidade. E, portanto, é muito importante identificar os comportamentos das vítimas, que são muitas vezes, que se desculpam o que é que aconteceu, que tentam encontrar uma saída harmoniosa, volto a dizer, muitas vezes para não prejudicar os filhos, mas é fundamental assumir que não há linguagens de amor associadas à violência. Não é possível dizer que se gosta de uma pessoa e ao mesmo tempo se agride, se humilha. E eu achei muito interessante ver o discurso de um dos juízes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o juiz Paulo Pinto, de Albuquerque, que refere que o importante ao olhar para este fenómeno não é tanto as consequências ao nível da vida privada, mas é sobretudo o ato de tortura ou de humilhação que é prévio da agressão. O objetivo de um agressor é degradar a imagem da vítima, é levá-la a perder vontade de reivindicar, a perder capacidade de denúncia, e ela própria começar a achar que ela é que é a razão de ser. Ela tem culpa na agressão que recebe ou que está sendo vítima. E este sentimento de que ela tem culpa de ser vítima é algo que, infelizmente, nós também encontramos às vezes no discurso judicial, em que acaba-se por desculpar às vezes o próprio comportamento do agressor, e há um número que também nos deve preocupar, que 85% das denúncias, dos processos que entram de violência doméstica, não deduzem acusação. E, portanto, ou seja, só em 15% dos casos é que há acusação deduzida. Piedade, mas isso é verdade, os números estão também publicados, mas é preciso também nós olharmos para estes números numa outra perspectiva, ou nesta perspectiva, que é: o crime da violência doméstica é um crime silencioso. E é um crime silencioso que se passa muitas vezes quase sempre dentro de portas do casal. Mas que deixaram de ser uma fronteira para a intervenção. Não, deixam de ser, mas às vezes não há sinais que passem da fronteira do casal para fora. A questão é muitas vezes esta também. E tem havido também, e é preciso dizer isto com toda a clareza, há alguma dificuldade, quer quem investiga na prova, quer quem julga na prova. Porque a vítima está condicionada de tal maneira ao longo de anos que acha que é natural a conduta do companheiro, do marido, do agressor, e não fala, não recusa-se a falar, não presta depoimento. O círculo familiar mais próximo às vezes não se apercebe, porque não tem condição de se aperceber deste tipo de violência, sobretudo quando ela tem formas mais sofisticadas. Porque muitas vezes o agressor fora do universo doméstico é uma pessoa normal, exemplar, bom pai de família, bom patrão. Exatamente. Aquelas situações em que muitas vezes o juiz manda em liberdade, mas não manda inocentado, não é? Exatamente. O seu íntimo o juiz sabe que... Mas não há prova. Os filhos muitas vezes não se apercebem. Ou se percebem, não querem depois prestar depoimento. Mas essa, por depoimento. exemplo, é uma das propostas, é que os filhos possam testemunhar
em situação de tribunal daquilo que analisaram, porque também muitas vezes não se ouve a voz das crianças, e há crianças já com idade suficiente para testemunharem. A questão não é de se ouvir, é que a lei penal portuguesa prevê que, no caso, estamos aqui a falar, os filhos ou os cônjuges, não interessa agora, e outros possam recusar validamente prestar depoimento. Uma das discussões que se está a fazer neste momento é eliminar esta possibilidade e, no fundo, tornar obrigatório isto mesmo. Dizer, não há, sendo filho ou sendo marido ou mulher, não pode deixar de testemunhar. Eu acho que isso é importante, só que há um aspecto aqui que é fundamental, nós temos que perceber qual é o preço da denúncia. Claro. Porque se não houver suporte eficaz para o que vai se passar a seguir, estas vítimas muitas vezes equacionam se valerá a pena ou não valerá a pena denunciar. E o que é que vai qual é o preço que se vai pagar do ponto de vista. Agora, mas há aqui uma pedrada que se tem que atirar ao charco também. Quer dizer, também não é qualquer denúncia redundar numa condenação. Não. Isto também é falta de segurança para o denunciado. Atenção, nós estamos num Estado de Direito Democrático. Exato. Pode haver uma denúncia, pode haver uma aquisição de uma notícia de violência doméstica e faz-se a investigação que se tem que fazer em relação a qualquer crime. Há, contudo, um aspecto que é importante também aqui sublinhar. Tem havido uma evolução também judicial em Portugal nos últimos anos, no sentido de que, neste tipo de crimes, porque são crimes que muitas vezes não têm testemunhas diretas. Porque são os tais crimes que se passam dentro da família, ninguém dorme com o casal no quarto do casal, por exemplo. Os juízes têm valorado mais os depoimentos das vítimas. Ao contrário do que acontece no tipo de crime, justamente porque a realidade é esta. E o testemunho indireto tem sido mais valorado no julgamento da violência doméstica, justamente porque muitas vezes é muito difícil encontrar alguém que diga mas eu vi o marido agredir a mulher, eu vi o marido não deixar a mulher sair quando ela queria ir jantar com as amigas ou ir ao supermercado naquela hora, e ele disse, não, tens que ir. Às vezes isto não acontece. Eu não vou jantar comigo porque o marido não deixou. Exato. Agora, isso aí já é conversa. Eu estava a ouvir a piada e estava-me aqui a lembrar de uma coisa que é muito frequente nas redes sociais, hoje vermos que são casais, marido e mulher, terem uma conta conjunta do Facebook. Quantas daquelas contas correspondem de facto a um desejo mútuo de ter uma conta conjunta de Facebook e quantas daquelas contas são coação moral? Aliás, que entra na lógica, que entra no tipo de crime de violência doméstica. E esta aliás, outro universo novo, onde o tal ódio, tal controle, a tal coação, também tem que ser considerada. Portanto, já não é só a intimidade da vida da familiar, mas também a utilização das redes sociais, a utilização do telemóvel. Eu ouvi uma vez uma testemunha de uma senhora... É mais ou menos como quem diz não vaza o café sozinha, não é? Quase. Sim, é quase. Outra hora era isso, outra hora era nesse sentido. Mas eu ouvi uma vez o testemunho de uma senhora que era vítima de violência, que tinha o telemóvel em casa desmontado em peças para que o marido não o encontrasse. E escondia as várias peças do telemóvel. E quando tinha mesmo necessidade, ela ia buscar essas peças portanto, a partir dela o marido não teria telemóvel. Portanto, há situações dramáticas. Peço desculpa, só a propósito de telemóveis, uma coisa um bocadinho mais sofisticada do que essa, que é o caso do marido e da mulher, em que ele assume que paga os telemóveis e, portanto, depois faz perguntas à mulher, tem a fatura discriminada e faz perguntas à mulher sobre os números para os quais ela ligou e diz, mas falaste X minutos com este número, quem é este número é fulano, porque é que falaste? Ou este número é a tua amiga, porque é que estiveste tanto tempo com ela, porque é que ligaste 3 vezes? Isto é uma forma de violência doméstica. Está a condicionar a liberdade, está a diminuir a pessoa no seu espaço de autonomia. E penso que se revela a importância de valorizar o discurso. Não é fácil objetivar e muitas vezes concretizar, apesar de que, como eu disse há pouco, isto não é um episódio, isto são vários episódios e, portanto, quem julga não vai apenas ouvir o descritivo da situação que desencadeou eventualmente a denúncia, mas terá que ouvir o histórico e é nesse histórico que por vezes aparecem outras testemunhas que podem alegar a favor da vítima, portanto, porque há um histórico de agressividade. E outro aspecto também que me parece aqui importante
tem a ver com o facto de, por vezes, estas mulheres que vão, ainda esta semana, houve um caso que foi divulgado, no dia 20 de abril foi divulgado na comunicação social, de uma juíza que condenou uma vítima por ter acionado o sistema de SOS de emergência porque se sentiu ameaçada pelo ex-companheiro. Que este é outro aspecto importante, que é, há aqui uma questão, muitas vezes, que aconteceu o divórcio, o casal desentendeu-se e, portanto, separou-se, entendeu que não tinha forma de viver junto e, mesmo assim, a mulher continua a ser vítima. E esse aspecto leva... Isso continua a ser crime. Exato. E esse aspecto leva a que, na situação atual, um dos temas em debate é a possibilidade de haver uma articulação no coletivo de juízes entre o Tribunal Penal e o Tribunal de Família. Porque muitas vezes o Tribunal de Família ou o Tribunal Penal decreta ou a ida da mulher para uma casa-abrigo ou um sistema de televigilância e, por outro lado, o Tribunal de Família decreta que a criança, se havendo crianças, tem direito a visitar o pai de 15 em 15 dias, tem direito a lugares de encontro e se a mulher está numa casa supostamente desconhecida, né, sob anonimato, para proteger a sua segurança, não faz sentido nenhum que ela seja obrigada a revelar o local onde ela reside, porque tem que, entretanto, levar a criança ao encontro decretado pelo Tribunal de Família. Na Espanha já existem estes tribunais mistos que tratam ou que tentam articular as penas de várias origens, de forma a que haja aqui alguma coerência. E não é o primeiro nem é o segundo caso de mulheres que acabam por ver descoberta a sua residência, porque esta também é outra questão que está em cima da mesa. Nós, em Portugal, apesar de haver a legislação que determina que o agressor é que deve sair da residência de família, numa situação de declarada violência naquele agregado, na prática o que muitas vezes se resolve é retirar a mulher com as crianças para uma situação de proteção naquele contexto de e crime, deixar o marido na casa de família. E isto é uma segunda injustiça perante uma situação de grande fragilidade da parte das mulheres, porque estas mulheres ficam em segurança, é certo, mas para reconstituírem a sua vida, sem direito à casa, sem trabalho, muitas vezes tendo que retirar os filhos da escola em que estavam para proteger também essas crianças. Elas têm e esse é talvez o grande fantasma que as mulheres que estão numa situação de violência antecipam a dizer, mas valerá a pena eu enfrentar todos estes desafios. Não é fácil sair de casa, e acontece muitas vezes à meia da noite com uma trouxa às costas e com as crianças para tentar fugir de uma situação de grande sofrimento. Eu penso que eu continuo a falar nas mulheres porque, infelizmente, como eu disse, continua a ser esta a maior percentagem. Agora, há também homens que são vítimas. Em Portugal são cerca de 20% de homens vítimas de violência doméstica. Alguns deles vítimas de homens. Então, ou seja, já começa a haver casos de relações homossexuais em que, por isso é que o número de agressores é superior também nesse sentido. Portanto, é realmente uma questão de poder. E é fundamental que, ao nível da educação e da formação, se transmitam valores de outra natureza nas relações entre homens e mulheres ou nas relações de intimidade. Então, tem que haver uma formação diferente. Esta velha máxima do macho latino, que é dominador, está, de alguma forma, no lastro dos fenómenos de violência doméstica que nós temos em Portugal. Por falar em lastro, e porque estamos a comemorar 45 anos da nossa democracia... Nuno, antes de irmos à democracia, deixa-me só dizer uma coisa... Até porque isto está tudo ligado. Não, o país também por acaso é verdade. Está tudo ligado. Por acaso é verdade, porque para avaliarmos uma democracia, um dos parâmetros também tem que ser... E é por aí, pela falta de lastro da nossa democracia... A cidadania inclusiva. Mas antes de irmos aí, só queria dizer uma coisa que me parece importante, que tem a ver com esta ideia que o Conselho de Ministros passou, constituiu um grupo de trabalho para se criarem aqui tribunais para julgar estes crimes de violência doméstica e para julgarem aqui as questões relacionadas com as regulações de responsabilidades parentais. Portanto, no fundo, tribunais para julgar um certo e determinado número de crimes. Primeira coisa, frontalmente contra uma solução deste género. Mas existem tribunais do trabalho. Sim, mas a Constituição proíbe, de facto, a Constituição também. Existem tribunais de trabalho, tribunais de família, tribunais administrativos, não existem tribunais para julgar determinados tipos de crimes. Os tribunais
os tribunais criminais julgam todos os crimes. Mas não é um tribunal para julgar um tipo de crime, é uma articulação entre tribunais. Piedade. Uma coisa é articulação, outra coisa é um tribunal. O que diz a Resolução de Conselho de Ministros não é articulação. A Resolução do Conselho de Ministros criou o grupo de trabalho para estudar isto, é criação de um tribunal, de tribunais para julgar... Mas há muita tendência em Portugal de resolver os problemas pelos casos. Claro, em vez de resolver exatamente. A questão aqui é de boa articulação, porque as sentenças podem estar disponíveis, e estão disponíveis, é preciso haver um bom sistema informático que não há, e boa articulação entre os tribunais de família menores e os tribunais penais. Havendo isso, elas estão acessíveis para os juízes, para os operadores judiciários. Mas havendo esta figura em outros países europeus... Mas com outras constituições, Piedade. A nossa Constituição, não podemos esquecer a nossa história constitucional recente de 74, que proíbe a criação, até porque isto foi uma norma, esta norma constitucional é uma norma de recusa de 40 anos de ditadura em Portugal. Proibição de criação de tribunais para julgar determinados tipos de crimes. Isto é claro, esta norma não foi alterada nunca desde a aprovação da Constituição, isso tem que ser por uma razão cultural, política, sociológica. E acho que nós não é preciso criar tribunais para julgar os crimes de violência doméstica para melhorarmos a resposta da justiça aos problemas da violência doméstica. Piedade, incomoda-me muito mais que um caso de violência doméstica leve um ano para ser julgado num tribunal criminal comum, do que isto. Se houver justiça rápida, eficaz, se houver boa articulação entre as decisões, um bom sistema informático que permita o acesso às decisões e se perceber onde é que está a família, ligação depois com as estruturas que fazem o apoio familiar, mais reforço de juízes em comarcas onde esses crimes têm mais... Exatamente, não é preciso estarmos a criar tribunais especializados. Eu acredito bem na tua boa vontade, mas o certo é que estes processos são muito lentos e os fenómenos... Eu penso que nos últimos tempos tem-se falado muito de violência doméstica, nós não nos podemos esquecer porque morreram 12 mulheres nos primeiros 3 meses do ano 2019 e, portanto, alguma coisa tem que se fazer rápido para travar esta intensificação de um fenómeno que, como nós já dissemos aqui, está muito ligado à cultura do nosso país. Serve criar um tribunal específico com determinados crimes e depois ter o acesso ao SES e à formação de juízes fechada, quer dizer, retirar tribunais eu não vejo isso na perspectiva de criar. Eu não vejo isso no sentido de criar um tribunal específico. A questão que eu vejo aqui é operacionalizar essa articulação que a informática pode, obviamente, permitir, mas de uma forma mais célere. Ou seja, na medida em que há um processo que está pendente num tribunal de família e há um processo de violência doméstica num tribunal penal, se o elemento desse tribunal de família puder cooperar com o tribunal penal, se calhar já se resolve metade dos problemas que a informática virá porventura só para dar um exemplo, um crime de violência doméstica, um processo relativo a um crime de violência doméstica não é um processo urgente. Faz sentido que ele seja um processo urgente ou não faz sentido? Faz. Se calhar faz sentido que ele possa ser um processo urgente. Mas não é. Isto não é preciso criar um tribunal para isto. Mas já existem procuradores específicos para a violência doméstica, que permitem, por exemplo, acelerar muito o processo. A parte da investigação, até à dedução da acusação. Aliás, eu penso que é uma das vantagens que os Açores têm, comparativamente ao continente, é o facto de nós termos uma rede integrada de apoio à mulher vítima, que aciona quer a PSP, o Procurador, as organizações no terreno de apoio a esta problemática, e não é, se calhar, sem ser por acaso, que nós não temos as vítimas mortais que existem no continente. Nós, na região, apesar de termos o fenómeno a nível superior da nível nacional, mas poderá ser, como dizias no início, uma maior visibilidade do próprio fenómeno e um melhor funcionamento da rede. Ganham-se mais coragem. Exato. E, portanto, a rede está a funcionar melhor. Claro. Eu acho que isso é importante. Nós, inclusive, fomos pioneiros em vários níveis, inclusive até nos programas... E até pode acontecer o fenómeno de nós termos mais agressores, mas serem menos agressivos, digam. Não irem ao... Isso aí, não sei a escala da agressividade. Agora, que nós temos, inclusive, um programa para apoio aos agressores, porque nós não nos podemos esquecer que alguns desses agressores também foram agredidos. Exato. E, portanto, há aqui histórias, são vítimas da sua própria história. E há aqui agressores que precisam também de apoio. E há um programa, o Contigo, que foi já replicado a nível nacional e que nasceu nos Açores. E há casos onde a agressão é mútua. E em muitos casos, muitas vezes, a condenação, para além da parte da pena em si,
também tem a pena acessória, a pena de prisão ou o dia convertido em dias de multa, nos casos em que ela possa ser uma pena suspensa, quando for o caso, mas também a obrigação do agressor frequentar este curso para que perceba que o seu comportamento não se pode voltar a repetir e faça uma aprendizagem de sociabilidade e de relacionamento que não teve e que o caso revelou que ele não tinha. Portanto, isto também acontece aqui nos Açores e é frequente haver condenações neste sentido, com esta e 45 anos depois da conquista da democracia, a nossa democracia tem não falta de lastros, principalmente nesses processos que se vão manifestando, digamos, um pouco mais devagar. Nós podemos olhar para estes nossos 45 anos de democracia como olhamos para o copo meio cheio ou meio vazio. E eu acho que é um pouco isto. O nosso percurso de 45 anos de democracia é um percurso de consolidação da democracia, das estruturas democráticas, das instituições democráticas do país. E é de facto notável nós olharmos para Portugal, que saiu de um longo período de ditadura, fez uma descolonização, recebeu 1 milhão de retornados portugueses que vieram dos países africanos de língua oficial portuguesa, que eram as nossas colónias, recebeu-os, acolheu-os, integrou-os no país. Um país que na altura tinha 9 milhões e acolheu 1 milhão de pessoas de uma maneira notável. Nós somos, de facto, muito bons como povo, é verdade, é preciso dizer isto. Às vezes nós adaptamos rapidamente às adversidades. Nós normalmente, faz parte da nossa idiosincrasia de ser português, nós desqualificamos muitas vezes, lamentamos sempre, falamos mal de nós, das instituições. Somos fatalistas, não é? Somos fatalistas. Mas o que é que nós fazemos, de facto, coisas muito boas. E esta é, de facto, uma coisa notável que nós conseguimos fazer. São poucos os países que conseguem ter a capacidade de acolhimento e de dar uma resposta social com uma dimensão, com a pressão com que... Há quem diga, aliás, há um sociólogo conhecido de Coimbra, que diz que nós precisamos de vez em quando de uma pequena revolução para podermos reagir. O nosso problema é reagirmos bem, mas não agirmos bem. Sim, e ao longo destes 45 anos, de facto, nós temos uma estrutura política consolidada, nós temos, felizmente, apesar da partidocracia, apesar dos fenómenos de corrupção, apesar das insolvências do Estado... Naturalmente. Agora, esse é o outro lado do copo, é a outra parte do copo, é o copo meio vazio. Nós temos uma democracia consolidada, estável, credível, mas depois temos uma democracia controlada pelos partidos, em que os cidadãos não podem candidatar-se à Assembleia da República ou às Assembleias Legislativas das regiões autónomas. Nós temos um peso do Estado enorme num conjunto de setores da nossa sociedade. Nós temos uma justiça que funciona, temos uma justiça independente, temos juízes independentes, temos muito bons juízes em Portugal. Nós temos uma justiça demorada, infelizmente, os casos levam muito tempo, nas decisões de primeira instância ou dos recursos, embora tenha havido melhorias graduais, hoje demora-se menos do que se demorava há alguns anos, mas a justiça lenta é sempre... Temos poucos juízes, poucos funcionários sociais, pouca gente na investigação... Exatamente. Nós temos uma... Os juízes queixam-se de investigação, a investigação queixa-se de juízes... Claro. Nós temos os fenómenos de corrupção que marcam... Mas apesar de tudo temos um bom código penal, temos uma boa... Sim, é verdade, Nuno. Temos alguma segurança na condenação? Temos com certeza. Temos uma democracia que ainda é pouco eficaz na parte da cidadania inclusiva. Aquilo que nós estamos aqui a falar, e podemos aqui olhar para outros aspectos, a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de géneros no acesso às profissões, na magistratura, por exemplo, ou no Estado, na administração das empresas, na representação nos parlamentos nacional, nos parlamentos regionais. Olhando para isto, eu acho que o nosso percurso é um percurso que nos deve orgulhar, porque fizemos muito em 45 anos. Agora, tivemos aqui os nossos percalços, quer dizer, o Estado quase que entrou em colapso financeiro, tivemos soberania limitada porque tivemos 2 gravíssimas crises financeiras, ainda estamos com uma mão à frente e outra atrás do ponto de vista económico, não estamos bem do ponto de vista económico, não sabemos o que é que o futuro nos reserva. Agora, o que é verdade é que, ao olharmos para isto, e o Presidente da República tem sido sempre muito determinado nos discursos no 25 de Abril, e como aconteceu no último discurso do 25 de Abril também, que fala da qualidade da democracia, da qualidade dos agentes da democracia, chamando a atenção sempre, e de modo repetido em várias intervenções públicas que tem feito, sempre para a necessidade dos políticos
estarem acima de qualquer suspeita. E eu acho que isto é uma parte importante também, uma parte da qualificação da democracia. Não basta apenas a parte formal de percebermos que podemos todos exercer o nosso, através do voto, a nossa escolha democrática, que temos os nossos representantes que podem ser escrutinados. Agora, de facto, quem nos representa tem que estar acima de qualquer suspeita. E o que nós vemos hoje em Portugal é que muitas vezes a nossa democracia está manchada por um conjunto de ligações perigosas entre a política e a economia. Alguns aspectos da democracia estão capturados pela economia. A falência do maior grupo financeiro do país é a prova de relações perigosas, enfim, está nos tribunais a ser investigado, mas por aquilo que os jornais trouxeram e vão trazendo sempre, é a prova de ligações perigosas entre o poder político e o poder religioso. Nós aqui neste programa já discutimos o Family Gate que envolve este governo. Portanto, tudo isto mancha a democracia, faz com que os cidadãos desconfiem das instituições. E um dos aspectos mais negativos que nós temos é, de facto, a baixa taxa de confiança dos cidadãos em relação à democracia portuguesa. Há, aliás, um trabalho muito interessante... E isso põe em perigo a própria democracia. Naturalmente, a doutora Conceição Pequito, editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é justamente intitulado A Qualidade da Democracia em Portugal, em que ela teoriza sobre estas questões e traz os dados do Eurobarómetro e nos quais, de facto, através dos quais se percebe que os portugueses não confiam muito no governo, não confiam muito no Parlamento, desconfiam das instituições. E isto pode justificar, de algum modo, também a circunstância de nós termos, eleitoralmente, taxas de abstenção muito elevadas. O exemplo das quais é as eleições para o Parlamento Europeu, que tem sempre taxas de abstenção muito mais elevadas do que as outras. Mas também tem um pouco a ver com a distância. Com a distância. Mas no caso regional nós temos abstenções de quase 60% nas eleições legislativas para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, ou temos taxas de abstenção acima de 50% para a Assembleia da República. E isto é um sinal, é um mau sinal quanto à qualidade da nossa democracia. A nossa democracia carece de mais uma pequena revolução ou não? Quase que diria que há alguns aspectos carece uma revolução interior, né? No sentido que as pessoas têm que realmente assumir... Parece mais um adjornamento do que uma revolução. Não propriamente na rua, mas falta ao cidadão perceber Exato. Que não ter liberdade é bem pior. Exatamente. E, portanto, ou seja, isto é uma mais-valia. Nós vivemos num país em liberdade. Nós já temos muitas gerações que já não podem comparar com o tempo da ditadura, porque já se passaram 45 anos, né? E, portanto, ou seja, já o que mais podem fazer é comparar com outros países e achar que nós somos menos democráticos que outros países, mas têm a oportunidade de poder usar as ferramentas da liberdade de expressão. Como esta que nós estamos aqui a usar hoje, não é? Da denúncia das desigualdades sociais, ou seja, isso é um valor inestimável e que certamente aqueles que vivenciaram há 45 anos a Revolução dos Escravos sentiram de uma forma muito mais intensa, porque podiam comparar o que era o antes de 74 e, portanto, tinham vivido, alguns até fora do país, exilados, outros presos por defenderem ideias contrárias ao regime, e isso é um aspecto que eu acho que é sempre importante lembrar quando se festeja o 25 de Abril. É a coragem daqueles que contribuíram, e achei interessante ler numa revista que o Pedro Gomes também tem um artigo da Insulana relativo aos 40 anos do 25 de Abril, um texto do Dr. Mota Amaral que dizia que o país foi surpreendido no dia 25 de abril de 74. Ou seja, esta revolução foi uma revolução pacífica, foi uma revolução sem tiros, exceções, infelizmente, de alguns casos, inclusive que atingiam um jovem micalense que era estudante universitário na altura, o João Guilherme Arruda, mas são casos isolados, não foi uma revolução sangrenta, não houve sangue nas ruas, houve sim tropas que se calhar criaram alguma ansiedade na população saber o que é que iria dar aquela revolução. Mas nós não nos podemos esquecer que até foi anunciada como uma música, ou seja, Portugal realmente foi sui generis na forma como fez nascer a democracia em Portugal. E dentro destas linhas... Há quem diga que o regime já se estava a preparar para esse período de transição. De alguma forma... Não achou estranho, aqueles que se opunham ao regime já estavam a organizar-se. Portanto, inclusive em 73 houve um congresso da oposição democrática em que foram alinhavadas algumas diretrizes do que é que seria a implantação da democracia em Portugal. E o movimento das Forças Armadas vai buscar esses pensadores, esses ideólogos, entre eles o Medeiros Ferreira, aquilo que talvez apenas das pernas do tripé foram concretizadas, que era descolonizar, democratizar e desenvolver, e portanto o descolonizar foi feito, mal ou bem, mas foi feito.
Agora, o desenvolver e o democratizar continuam a ser desafios que se colocam a Portugal. Mas, assim como o Pedro elencou alguns aspectos que mudaram nestes 45 anos, nós não nos podemos esquecer, ao nível dos indicadores sociais, por exemplo, a baixa da taxa de mortalidade infantil, que é 74, era de 50 por mil. O analfabetismo. O impacto que exatamente que a educação tem, e Mota Amaral faz referência, no combate a uma sociedade que era estratificada socialmente e muito na mão de algumas famílias que eram proprietárias, né, do património familiar dos Açores, particularmente em São Miguel, e portanto a educação vem quebrar este sistema, vem dar oportunidade a outros que não tinham até ali acesso, até porque só havia escola secundária em 3 ilhas do arquipélago, portanto difundir o acesso à escolaridade mais prolongada em todas as ilhas e criar a própria Universidade dos Açores com possibilidade de continuar no ensino superior. Apesar de, ao nível básico, haver mais proximidade durante o Estado Novo que cá agora. Provavelmente, mas nós conseguimos, ainda este é um desafio, passados 45 anos, de elevar o nível da escolaridade do povo açoriano e do povo português em geral. Ou seja, nós não somos o país que recebe o prémio pelos níveis de escolaridade que nós possuímos. Portanto, há aqui um desafio que continua a ser necessário, mas sem dúvida que a nível do saneamento básico, da eletricidade, da água... Os indicadores todos subiram. E subiram de uma forma muito rápida, porque nós tivemos que recuperar 40, 50 anos de atraso, né? Portanto, ou seja, somos realmente um país exemplar nesse sentido. Temos algumas limitações, como é óbvio. Visto em termos económicos, não convergimos com os nossos parceiros da União. Bem pelo contrário. Mas o fator educacional também contribui muito para essa dificuldade de convergência, porque um povo pouco escolarizado e analfabeto dificilmente também contribui para um desenvolvimento social ou é instrumento do desenvolvimento social. Agora, a democracia hoje tem outros problemas, defronta-se com outras questões para as quais não estava preparado. Isto é, quando a Revolução acontece em Portugal em 74, o Samuel Huntington dizia que com a Revolução Portuguesa se tinha iniciado a terceira fase das democratizações. Depois, mais tarde, o Fukuyama vem dizer, bem, a democracia vai acontecer em todo o mundo, e pronto, enganaram-se todos. Enfim, isto é assim mesmo, não tem qualquer problema. O que nós assistimos depois foi que, de facto, este trend democrático não contaminou o mundo. Muito pelo contrário. Nós tivemos regressões democráticas, nós tivemos e vivemos hoje fenómenos das chamadas democracias iliberais, em que formalmente são democracias, mas depois, porque as pessoas votam, mas depois tudo o resto, a conduta do exercício do poder, não é democrática. Nós defrontamos-nos hoje com o fenómeno do islamismo crescente, que lança um anátema sobre a democracia e sobre o gesto de regulação também. Exatamente. E temos, de facto, hoje um campo, mercê das condições económicas, das dificuldades económicas, nós tivemos hoje um campo um pouco por todo o mundo, pela Europa fora, e também já começa a haver live visto em Portugal, para um discurso populista, radicalizado e de aniquilação da própria democracia. Porque o discurso populista é o discurso da facilidade, é o discurso das soluções imediatas para um conjunto de problemas. Mas que acha um pouco também da incapacidade da democracia de resolver os problemas dos cidadãos. Exatamente. Não é? Os cidadãos não se revêem na democracia porque acham que a democracia representativa do tipo liberal, ocidental, que nós conhecemos, já não dá resposta aos seus... O contraditório é que se não tivéssemos a democracia, esses discursos também não eram possíveis. É verdade, mas estes discursos ganham espaço no plano europeu, fora da Europa, na América Latina, ganham eleições porque as pessoas votam nestes líderes, no Bolsonaro, votam no Sr. Viktor Orbán na Hungria, votam na Polónia, no governo extremista de direita da Polónia. Portanto, temos aqui, vamos ter eleições daqui a dias em Espanha, e vamos ver o que é que o Vox vai ter, também com um discurso também radical. Há um caldo de cultura e voltamos... Temos o Sr. Salvini na Itália, sim, quer dizer, a Sra. Le Pen na França... e temos o Presidente da República outra vez aqui em Portugal a alertar de novo para estes fenómenos e para o risco destes fenómenos e para a circunstância deste discurso ser um discurso que quer diluir a democracia, que quer matar a democracia. Portanto, este tipo de condutas populistas não são democráticas. Ganham a sua legitimidade formal pela democracia, pelo voto do povo, em eleições, mas depois o seu comportamento não é um comportamento democrático porque eles também acham que as estruturas da democracia representativa não servem para dar resposta e não servem para as suas ambições. E
o caldo de cultura em que nós vivemos, das condições económicas ao desencanto democrático, diria assim, ou o desencanto com a narrativa democrática, faz com que as pessoas estejam predispostas, os eleitores estejam predispostos. Por isso é que a revolução tem que ser interior e tem que ser assumir de novo o valor que a democracia tem para a vida e a liberdade. Em Portugal, nos Açores, na Europa, este é um dos problemas mais graves que nós enfrentamos. E entroncamos outra vez na violência doméstica e em crimes comuns da violência doméstica. Saber um pouco de cada um. Sim. Fazer também a sua democracia. E há saber como é que a democracia se pode regenerar. Sem a democracia, sem o 25 de abril de 74, nós não teríamos também autonomia nas regiões autónomas do Sul. Naturalmente. São duas realidades que estão interligadas. A autonomia constitucional das regiões autónomas é claramente uma decorrência da liberdade. É uma das mais, eu gosto de dizer assim, é uma das mais luminosas decisões que foram tomadas, que estão na Constituição. E na nossa história é a primeira vez que isto acontece. Na nossa história de 500 anos é a primeira vez que nós temos um poder político autónomo nos Açores, escolhido livremente pelo povo. Isto nunca aconteceu. Nós tivemos poder administrativo e nunca aconteceu também o facto de termos um governo unido dos Açores. A primeira autonomia falhou claro. Com falta de dinheiro, no fim de contas, falhou pela questão financeira. Tivemos uma experiência administrativa dos distritos autónomos, não era... de capitania geral, tivemos sempre a região depois dividida em distritos autónomos e pela primeira vez nós temos aqui um governo que une os Açores numa solução política da região autónoma. Isto, de facto, é muito importante. E, sobretudo, a aventura da autonomia, com todas as dificuldades, com todas as suas vicissitudes. Com todos os impactos do centralismo. Exatamente, que foi, de facto, desenvolvida com grande capacidade, porque havia sempre o risco, aliás, nesse artigo que eu escrevo para a Insulana, digo isso mesmo, havia o risco de colapsar, de não falhar. Era a obrigação de não falhar, montar de novo uma estrutura administrativa, de governo próprio, de poder político, de poder executivo nos Açores, sem paralelo na nossa história, mas sobre a cabeça dos nossos governantes, dos nossos políticos da altura, pendia uma espada, que era a espada de se o processo autónomo corresse mal, provavelmente ele iria regredir e não... Nós temos que continuar a defender. Regrediria durante séculos. Não vamos ter tempo de falar dos 70 anos da Organização do Tratado do Atlântico Norte e esta semana temos uma sugestão de leitura que nos é trazida pela Piedade. É mais um livro de Fernando Correia. Desta vez o tema é exatamente a violência doméstica, tem por título São Lágrimas, Senhor, São Lágrimas. Foi editado por Garry Paz em novembro de 2018 e Fernando Correia, como um bom jornalista, sabe ouvir histórias de vítimas de violência que quiseram com ele partilhar o seu testemunho e denunciar que esta é realmente uma linguagem que não é uma linguagem de amor, que é uma linguagem transversal, como dissemos aqui, a várias classes sociais. Aliás, a primeira história que ele conta é entre dois jornalistas e é uma linguagem que tem que ser desconstruída nos estereótipos que estão envolvidos na sua leitura. Portanto, não só na nossa cultura, na forma como nós entendemos a relação entre homens e mulheres, na forma como nós entendemos o poder, na forma como nós olhamos às vítimas ou olhamos aos agressores. Portanto, é sem dúvida importante ouvir a voz de quem passou pela experiência e ser capaz de mudar este país para sermos realmente um país livre e um país melhor. Chegamos assim ao fim desta 31ª edição do Roda Viva. Muito obrigado aos dois. Tenha a continuação de um bom feriado, que o fim de semana, para aqueles que vão fazer prolongado, tenha tudo do melhor. Já sabe, nós voltamos para a semana, nos canais do costume, nos sítios do costume, em todas as partes do mundo, com notícias dos Açores, debatendo aquilo que se faz nos Açores e um pouco daquilo que se faz por todo o mundo. Até lá, haja saúde.